De 8h30 eu vou ter que sair para a reunião do PI, viu? Para ajustar o Ah, final tudo bem, tudo com bem. a minha orientadora, tá certo? Quem precisar se ausentar, tranquilo. Tá bom, obrigada. Acho que daqui para lá a gente já debate muita coisa. Tá certo. Veja se aparece para vocês, pessoal. Sim. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Vamos lá iniciar então. Eu trouxe esse material, né, seguindo essa sequência que a gente veio agora no segundo, né? Na segunda unidade, a gente viu na método Pilates, falei um pouquinho do Mackenzie, né, baseado naqueles estudos lá que eu mostrei na última aula. Falei também da aplicação da cinesioterapia, né, baseada em evidência científica, né, como que os estudos hoje em dia veem a cinesioterapia, e é uma disciplina que, né, a parte de exercício que é vista com excelentes olhos, pela questão, né, de você ver os resultados nos pacientes, né, na prática. Eu tenho visto na minha prática, por exemplo, e os colegas, né, no geral, vê. E aí eu quis trazer, né, pensando nessa sequência, isso aqui é um material montado baseado num guideline. Guideline é uma referência, uma diretriz do tratamento. Nesse caso aqui, é um guideline para uma patologia de tendinite de Aquiles, tendinopatia de Aquiles. E é um material do ano, daqui a 2 anos, né, 2018. Então está bem atualizado, é o guideline mais recente sobre isso. E eu queria mostrar esse material para vocês vão ver, mais uma vez, como que a cinesioterapia está bem vista em relação aos tratamentos e baseado em evidência, inclusive. Então, assim, justifica o que você faz com o paciente. Então, quando ele vier discutir ou perguntar alguma coisa futuramente, né, quando vocês forem fisioterapeutas, os que estão aí presentes, por que você está fazendo aquele tipo de exercício, é só você mostrar os resultados que você, né, os trabalhos científicos e esse tipo de trabalho que mostra que é importante utilizar esse tipo de movimento aí na patologia X, Y ou Z. E aí depois a gente abre para perguntas, discussão, né, e aí vamos conversando sobre isso. Então, né, o nosso foco inicial hoje vai ser tendão de Aquiles, né, dor nessa região, tendinopatia. As tendinopatias, de maneira geral, né, dá para a gente pensar. E aí, hoje em dia, o uso excessivo de membros inferiores geram lesões, né, geram patologias para os indivíduos ativos e participantes em esportes e dia a dia mesmo comum. A tendinopatia de Aquiles ela é multifatorial, assim como outras doenças também são multifatoriais, e pensando em estar relacionada à interação de fatores internos e externos. Geralmente, quando a gente fala das doenças em si, existem fatores relacionados à patologia, fatores internos, mas também o meio ambiente da pessoa influencia totalmente. Pensando na tendinopatia da Aquiles, por exemplo, o calçado pode ser um fator que influencia, o estresse que o indivíduo está vivendo, o tanto que ele sobrecarrega aquele tendão nas atividades, são fatores externos que levam a essa sobrecarga do tendão. O tempo de recuperação ele pode variar de curto período, então tem indivíduos que recuperam-se mais rápido, há muitos meses, a depender da gravidade da lesão. Isso aí. Boa noite, Ana Paula. Você quer dar uma pergunta. E aí, a maioria dos pacientes melhora com intervenções não cirúrgicas. Isso é um dado importante para a gente. Ó. A maioria dos pacientes melhora com intervenções não cirúrgicas. E aí, fisioterapeutas, né, podem esperar variação no nível de recuperação. Claro, vai depender do estado e da tendinopatia que esse indivíduo tem. Se ele está no quadro muito agudo, se ele já está no quadro cronificado. Normalmente, na fisioterapia, a gente acaba pegando pacientes crônicos, né? Na maioria das vezes. Pode acontecer pacientes agudizados, mas é mais comum você pegar paciente agudizado que teve uma torção no tornozelo, por exemplo, uma entorse. E aí, esse trabalho foi montado em 2018, né, para ajudar os fisioterapeutas a desenvolver uma prática baseada na ciência, né? Então, que vai ter um respaldo científico importante. E aí existia outra diretriz em 2010, eles fizeram essa atualização em 2018, né, que fornece de base para fazer a prática baseada em evidência, né, a famosa PBE, que vocês devem já ter ouvido alguém hoje em dia, não sei se já não ouviu falar sobre PBE. E aí, né, encontrou distúrbios no tendão de Aquiles, que estão relacionados entre excessivo relato com frequência de lesões, né,
visto no exame clínico. Então, o corredor de rua, o indivíduo que trabalha carregando carga, que sobe e desce escada muitas vezes, né, trabalha em prédios, sobe e desce escada, etc., pode vir a desenvolver a tendinopatia de Aquiles. E aí, esse estudo, para tirar essas conclusões de dizer assim, ó, faça ou não faça as reabilitações, eles se basearam em 26 estudos que testaram pacientes com tendinopatia de Aquiles, e aí contribuiu para essas recomendações. E lembrando, mais uma vez, pessoal, que são recomendações que foram testadas e validadas. Então, assim, se 126 estudos, ou seja, 126 grupos que fizeram a pesquisa com pacientes viram o resultado e estão recomendando isso, pelo menos é para a gente abrir os olhos. Quanto a aspectos patoanatômicos, prevalência, fator de risco, quadro clínico, curso diagnóstico, classificação, diferencial diagnóstico, imagem. Fora do Brasil, é muito comum, hoje em dia, você vai ver as clínicas dos Estados Unidos, as clínicas dos países aí afora, utilizar muito a prática baseada em evidência. Basicamente, as clínicas todas, né, lá fora, muitas clínicas lá fora, usam tratamento baseado em evidência. Aí, por isso que eu quis trazer esses materiais e mostrar como que a cinesioterapia está bem vista nisso. Antes de eu seguir com essa parte de Aquiles, eu faço até uma pergunta para vocês, por exemplo, né, para a gente refletir em relação a isso. Se você fosse fazer uma viagem, a viagem dos sonhos, né, aquela que você pensou há muito tempo fazer, para algum local, né, distante daqui, que precisasse pegar um avião, ou se você fosse subir num elevador, você entraria num elevador ou num avião que nunca foi testado e que você não tem certeza se é seguro entrar nesse meio, sim ou não? Não. Não? Não. Quem mais dá não? Com certeza não, com certeza não. Eu gostei da fala de vocês. E aí é engraçado, porque, veja só, a gente só entra se tem segurança e sabe que foi testado. Nosso paciente vai buscar nossos tratamentos, não estou falando vocês, alunos, né, que ainda estão no processo de aprendizado, mas digo os profissionais. E aí os profissionais ofertam um tratamento, e que tem tratamentos, não são todos, né, obviamente, que nunca foram nem testados em paciente real. Talvez foi testado em animal, e olhe lá, ou nem foi testado e já é vendido no mercado como uma terapia para aquele paciente. Então, o cliente, ele não sabe disso, ele compra o tratamento de fisioterapia com certeza absoluta que tudo que a gente está fazendo com o paciente foi testado e comprovado. E se vocês forem ler os artigos, vocês vão ver que muita coisa que a gente utiliza na prática, infelizmente, não foi testado, ou quando foi testado, não teve um resultado positivo. E aí entra outras questões de conflitos relacionados a interesse, etc. Então, diante disso, essa diretriz, né, que eu vou mostrar para vocês de tratamento para Aquiles tende, ou a ideia é abrir a mente de vocês em relação ao tratamento para esse tipo de patologia. E aí, esse grupo que fez esse trabalho, eles deram algumas recomendações em relação ao tratamento. Então, assim, quando você pegar um paciente com tendinopatia de Aquiles, o que é que você sabe? Que você pode seguir esse passo a passo aqui. Acho que alguém está com o som ligado. Sou eu. Deixa eu só. Que é o seguinte. Primeira recomendação. Fisioterapeutas devem usar medidas de autorrelato para avaliar dor, rigidez, atividade e participação. Então, por exemplo, utilizar, deixa eu botar no chat aqui, vou escrevendo o que é que ele quer dizer com isso. Utilizar a EVA, que é a escala visual analógica, que o paciente vai dar uma nota de 0 a 10, quanto é a nota do paciente, e usar questionários de autorrelato, que são os questionários para ver a incapacidade. A gente tem um aplicativo chamado Physiotherapy Questionnaires, que você tem como baixar no celular, só não baixa iPhone, mas Android baixa, em que ele apresenta os principais questionários utilizados nos estudos científicos. E ele é totalmente em português, embora o nome está aqui em inglês. E você pode utilizar no seu atendimento na clínica escola, por exemplo, fisioterapia questionários. Exemplo, né, a gente falou há umas aulas atrás sobre lombar, subgrupos lombares. Você vai nesse fisioterapia questionários, deixa eu aparecer aqui para vocês. Vocês conseguem me ver? Sim. Sim, professor. Você entra nele, ele dá uma aba assim com as regiões. Então, por exemplo, se você apertar aqui lombar, aí ele vai aparecer os questionários utilizados para lombar. Tem Overstreet, Roland Morris e Starbeck. Você vai ver os estudos científicos, a maioria deles usam esses, Overstreet, Roland Morris e Starbeck.
Aí você vai, hoje quem está falando tornozelo, aí ele tem questionários específicos para o tornozelo. Vocês não vão conseguir ver aí, mas está aqui a lista. Então tem o VISA-A, que é um questionário específico para o tendão de Aquiles, inclusive, para a tendinopatia de Aquiles. O joelho tem o que é VISA-P, tem LEFS, CAT, tem vários, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelo menos. Específico para tendinite de Aquiles tem o VISA-A. Você pode preencher, colocar os dados do paciente, dado como nome, e-mail, tempo de tratamento, data de nascimento, membro. Eu vou botar só meu nome aqui para simular. E ele já inicia o questionário. Nesse exemplo aqui, ó, o VISA são 8 perguntas que o paciente vai responder. Sobre o tendão, sobre a tendinopatia. Exemplo. Quando você se levanta pela manhã, por quantos minutos sente rígida a região do tendão de Aquiles? Aí ele vai marcar. Quando você está preparado, aquecido para o dia a dia, sente dor quando alonga o tendão de Aquiles, há uma borda de degrau, mantendo o joelho esticado? Aí ele vai marcar. E assim, várias perguntas. Você sente dor quando desce escada no ritmo normal? Aí, ou seja, várias perguntas relacionadas à função. Eu vou simular aqui, botando as piores notas aqui, só para a gente ver o valor que aparece, certo? Vou botar as piores aqui, vou preencher só para a gente ver. E aí, quando você marca, aí não sei se vai dar para ver, mas no geral, no final, ele dá uma nota, que aparece aqui assim, ó. E aí, dá também o que quer dizer essa nota. Aí, o meu resultado aqui, que eu botei os piores, né, mas eu botei de propósito, nem li direito, deu 14 pontos no VISA-A. Aí, o quadro de pontuação, o que ele diz? A pontuação total no VISA-A, que representa a gravidade da condição, né, dessa tendinopatia, em termos numéricos, faria de 0 a 100. Quanto mais próximo do 100, quanto maior a indicação, mais ausência de sintomas e incapacidade. O meu resultado aqui, que eu botei o pior, deu 14 pontos. Você acha que está mais perto do 0 ou do 100? Mais perto do 100. Aí você pode depois salvar, aí ele fica nos salvos aqui, e você tem como gerar o relatório e mandar para o paciente. É bem interessante. Eu tenho feito isso nas minhas avaliações, os questionários. E o que é legal é que embaixo aqui você vai ver que tem a referência científica de onde foi tirado o questionário. Tá aqui, ó, Mesquita, Oliveira, Moura, adaptação crónica, ou seja, 2017, é um estudo da Jornal de Ortopedia, Esporte e Fisioterapia, de onde foi tirado o questionário. Que aí você pode usar com os pacientes, como ele fala lá no texto, a questão do autorrelato, né? E aí você vai ver tanto como é que está a incapacidade desse paciente, quanto que tá a dor, porque ele vai dar uma nota também, né, de 0 a 10, que você pode quantificar. Existem equipamentos que quantificam dor, assim como quando se fala, né, do desempenho físico, como tem aqui, em medida de paridade, é equipamento que mede força também. Por exemplo, para medir dor, além da EVA, a gente tem um equipamento chamado, não sei se já ouviram falar, algômetro. Algômetro de pressão. Só que é equipamento, obviamente, que, assim, para quem é aluno, talvez esteja um custo alto. Eu fui perguntar para o cara sobre o equipamento custa uma média de 4 mil e pouco, 4 mil e alguma coisa, 5 mil reais, o algômetro. Mas você que trabalha com dor vai usar muito, né? Então compensa no frigir dos ovos se você divide em longas datas. Para avaliar a força, você tem o que a gente chama de dinamômetro. Dinamômetro. Que existe o dinamômetro isocinético, que é uma cadeira em que eu posso testar membro superior e membro inferior, que aí você só vai encontrar aqui na região, no Esporte Clube do Recife e também na Universidade Federal de Pernambuco, num laboratório lá de pesquisa, utilizado para pesquisa, que é um equipamento extremamente caro, deve beirar aí os 20 mil reais ou mais. E existe também o dinamômetro manual, tem o manual. E você pode utilizar, não é de alto custo, é barato, mais fácil de acesso, você pode medir, fora aqueles testes comuns que você vê, que é o teste de força, né, que você coloca uma resistência, o paciente faz o teste de força, você gradua de 0 a 5. Só que você concorda comigo que aquela graduação pode dar uma certa falha? Qual a diferença entre o cara que tem um grau de força 4 para o 5, que é quase o 100% mesmo, é muito pouco às vezes a diferença. Mas são as formas de avaliação que a gente tem atualmente. Os pacientes são aconselhados a continuar as atividades dentro da tolerância à dor, isso é excelente, e evitar o descanso completo. Por quê? Sempre se pensava nas patologias dentro da fisioterapia o seguinte, que eu estou com uma dor, estou com uma lesão.
eu tenho que ficar de repouso total, não posso fazer exercício, não posso nada. A medicina, inclusive, faz isso. Chega para os nossos pacientes assim, você não pode fazer nada. O que foi visto nos estudos? Que não, que quando você repousa total também é ruim, porque gera um grau de rigidez de tecido. Fica pior o tecido, porque não mexe mais, né? Precisa sim fazer atividade, só que reduzindo as cargas. Esse é o caminho. Indivíduos com tendinopatia não aguda, ou seja, crônica, devem usar uma carga mecânica e um programa de exercícios de carga pesada e baixa velocidade para diminuir ou melhorar a função. Ou seja, resumindo, exercício de cinesioterapia. Ô, professor. Opa, pode perguntar. Então, quer dizer, se uma pessoa tiver aquela... Eu sei que não tem a ver com o tendão de Aquiles, mas se uma pessoa tem aquela tendinite da pata de gancho, certo, e na flexão ela sente muita dor. Então, no caso, ela não é para parar de fazer flexão, é para fazer com a carga menor. Só que vai com angulação menor e sem carga, por exemplo. Vamos supor que ela sentia dor na flexão do joelho quando bota carga, bota peso. Se fosse num treino, um exemplo. Você vai treinar sem a carga, ou você vai reduzir a carga. Ou não é por conta da carga, é o movimento. Você vai só controlar a descida e a subida. Você vai ver por que ele sente dor. E pode ser um bloqueio no tornozelo, pode ser um bloqueio no quadril. Se for bloqueio, você tem a opção de fazer o exercício ou também utilizar a terapia manual associada. E é a partir do momento depois exercício específico para correção e para fortalecimento, entendeu? Entendi. Então, no caso, a pessoa é sem a carga. Quando ela vai fazer agachamento, sente muita dor. Certo. A gente precisa entender por que ela sente dor. É no momento do agachamento que ela sente dor. É isso? Sim. E também é bom analisar o seguinte, mas tua pergunta foi ótima, assim, em que momento do agachamento? É no início do agachamento, no meio ou no final, entendeu? Isso Entendi. pode também ter diferença. E você tem que estar ligado a quando a pessoa for fazer, a observar como que fica o tornozelo, se o tornozelo faz a dorsiflexão direitinho, que pode ser problema no tornozelo, pode ser nem no joelho. Se o quadril também faz o movimento direitinho, se o tronco mobiliza direitinho, que tudo isso participa do movimento de agachamento. Dá para entender? Entendi. E aí, se realmente for isso, você vai ter que trabalhar em cima desses pontos. Entendi. Tá certo. Obrigada. Deu para clarear? A mesma coisa vai servir para tendinopatia, o mesmo raciocínio. Uhum. E aí, voltando para cá, mas é excelente pergunta a sua. Fisioterapeutas também podem considerar a adição da eletroterapia, principalmente ele cita aí ontoforese no texto, para diminuir dor, melhorar a função, em pacientes com quadro agudo apenas. Então, aquele paciente que já tem um quadro de dor há mais de 3 meses, que já é crônico, não é indicado eletroterapia, pelo menos pelas avaliações científicas, né, pelos estudos que foram feitos. Aí depois eles fazem um fluxograma mostrando. Aí, obviamente, o fluxograma que eles colocam está em inglês aqui. Eu botei só para você observar, mas, obviamente, para facilitar para você, eu depois botei tudo em português, né? Na sequência. E aí, o que é que eles botam nesse fluxograma? Ele faz um resumão da patologia. Primeiro, mediante a diagnóstico e classificação, para você dizer assim, que esse indivíduo tem a tendinopatia, tanto aguda quanto não aguda, no caso crônica. Depois, ele fala sobre a avaliação, o que é que você tem que fazer na avaliação. E depois, diretamente, a intervenção, que aí vai entrar a cinesioterapia, que é nossa disciplina de hoje. E aí fala das estratégias de intervenção. Aí eu separei cada coisinha, né, e fui traduzindo para nós, né, na melhor forma possível. E aí, em relação a diagnóstico e classificação, o que é que ele fala que esse paciente tem que ter para você considerar que tem a tendinopatia? Primeiro de tudo, é um paciente que vai ter um início gradual da dor, então a dor começa pequenininha, pouquinho. Pronto, eu tive um paciente não com tendinite de Aquiles, mas recente agora que eu atendi, que começou essa dor pouquinho, no quadril. Ele disse que começou de pouquinho em pouquinho, foi deixando. Nessa brincadeira, ele passou 2 anos com essa dor arrastando, aí veio essa semana fazer o atendimento comigo. Aí, mas, rapaz, tu passou 2 anos segurando a dor, jogava a bola e fazia tudo. Aí quando chegou um ponto que ele não aguentava mais andar direito, aí ele foi procurar fisioterapia. Sempre assim, nossos pacientes. Assim vai ser o do tendinite. Ele só vai buscar a gente quando está no fim da dor mesmo, que não aguenta mais. Mas a dor começa pouquinha e vai aumentando, aumentando, aumentando. Essa dor aparece de 2 a 6 centímetros próximo à inserção do tendão de Aquiles. Também aparece a palpação. Quando você palpa o tendão, ele sente dolorido. Basicamente, né, vou ter essas reações. E aí é o cliente que vai chegar com essa dor na região lá, né, dos movimentos. E aí, quando é o quadro clínico, o que é que ele apresenta? No quadro agudo, ele vai ter todo um processo inflamatório instalado, então ele vai ter
vermelhidão, calor, inchaço, rubor, etc. Processo inflamatório de fato. Essa dor começa e vai até 3 meses, ou seja, é uma dor de dias, semanas, mas não chega, né, a ser meses, porque após 3 meses a gente já sabe que é um quadro mais crônico. Níveis altos de dor, que limitam a atividade de baixo nível, ou seja, o paciente só o fato de caminhar, pisar no chão, se movimentar já dói. Esse é o quadro agudo. O quadro não agudo ou crônico é aquele paciente que já passou dos 3 meses de duração. E uma certeza absoluta que você tem é o seguinte, pessoal, isso é bem importante para nós, que esse paciente já não tem mais processo inflamatório. Tá aqui, ó, sem vermelhidão, sem calor e sem inchaço. Ou seja, o paciente chega para você com um diagnóstico médico, vamos supor assim, de tendinite de Aquiles. E aí você pergunta para ele na avaliação, lá na clínica escola, né, futuramente vocês vão, ou quando vocês se formarem. Seu fulano, dona fulana, quanto tempo que você tem essa tendinite? Ah, meu filho, né, minha filha, faz uns 4 meses, que me incomoda muito, dói demais. Ou seja, já passou dos 3 meses, concorda, pessoal? Se já passou dos 3 meses, você sabe absolutamente o seguinte: esse paciente não tem mais processo inflamatório, ou seja, não tem mais aquela lesão, mas a informação dolorosa, que é projetada do sistema nervoso central, continua informando para lá, por algum motivo. Por isso que ele cronificou. Mas o processo inflamatório em si já foi recuperado. Por isso que alguns cantos você pode ler, ou quando você for estudar, você pode ver uma coisa chamada história, você já ouviu falar disso, história natural da doença. Natural. Toda doença tem uma história natural, ou seja, se esse paciente reduzir a carga, como a gente falou no início, não forçar, etc., 3 meses depois ele já está sem processo inflamatório. Isso é fato aqui, ó, você está vendo na classificação. Então, se você propõe um tratamento para ele e ele melhora dentro de 3 meses, será que foi o tratamento mesmo? Ou será que ele já iria melhorar por conta da condição dele clínica aqui? Se mesmo assim ele não melhora, e ele entra no quadro crônico, que ele entra nesse caso, a gente sabe que já não tem mais processo inflamatório, e sim que ele tem dor após o início ou após a conclusão da atividade mais superior do que a caminhada. Por exemplo, corrida, um exercício mais intenso, ele sente essa dor. Em relação à parte de avaliação, os achados clínicos, aí você vai fazer uso, né, que eu acabei de citar, do Fisioterapia Questionários, que é esse aplicativozinho aqui, inclusive, quem for baixar para o celular, não sei se alguém já tem, já testou. É bem legal para a parte clínica de vocês futuramente, que são aqueles questionários que eu citei, e ele cita justamente no guideline, justamente o VISA-AL. É o questionário que eu falei que tem lá. Esse FAM e LEFS também tem nele, para ver a questão de atividade autorreferida do paciente e restrição de participação. Ou seja, se tem alguma atividade do dia a dia desse paciente que está comprometida, você precisa saber disso, né? Questionar ele. E ele pode preencher no questionário, você vai saber. Por exemplo, esse exemplo que eu simulei meu que deu 14. Imagina que é um paciente de você chegou e deu esse valor 14, que está próximo do zero. Você começa um trabalho com ele, quando daqui ao final da terapia, né, ao final do tratamento, você vai reavaliar, agora deu 80, um exemplo, ou agora deu 90. E aí o paciente vai ver assim, caramba, houve melhor, e você vai estar escrito para ele, quanto mais próximo do 100, melhor, né, que ele recebe esse relatório que você pode mandar. Então ele vai ver, caramba, melhorei minha condição, né, das funções. Inclusive mostra os pontos que ele tinha marcado antes que estava ruim. No relatório tem tudo isso. E aí ele vai ver, caramba, eu melhorei não só da dor, mas agora eu subi dessa escada melhor, agora eu agacho melhor, agora eu consigo correr sem dor. Tudo isso tem que ser mostrado para o paciente, que muitas vezes ele não tem noção, ele só pensa assim, na dor. Natália até botou aqui, testei, mas não entendi muito. Acho que sua explicação clareou. É porque também, Natália, você talvez ainda não estão pegando paciente diretamente. Vai ficar claro para vocês quando vocês pegarem pacientes e fizerem a interpretação disso e o quanto que a intervenção foi boa. Foi boa se melhorar os valores, concorda? E o cara chegou com a condição de incapacidade severa e você, ao final do tratamento, deixou ele sem incapacidade nenhuma ou com incapacidade mínima, ou seja, houve uma melhora. Então, você pode usar esses questionários de autorrelato e você pode avaliar, por exemplo, né, medidas de comprimento físico, como, por exemplo, paciente de tornozelo. Uma coisa que você tem que avaliar no paciente de tornozelo é fato, e não só em atividade esportiva, mas o paciente comum. Amplitude de movimento de dorsiflexão de tornozelo. Se ele consegue ter uma boa dorsiflexão.
Porque muitos dos movimentos que você vai fazer com o tornozelo, vou utilizar a dorsiflexão. Vou dar exemplos: agachamento, subir e descer escada, corrida, caminhar. Você vai precisar da dorsiflexão. Então, pode ser que você pegue também um paciente tendo tendinopatia de Aquiles que seja um atleta? Pode. Quer ver um exemplo de que precisa da flexão? No CrossFit. Eu trabalho, né, com CrossFit. E aí, com certeza, é um paciente que quando vem, um dos primeiros testes que a gente vai fazer relacionado a isso, e se ele tem tendinite aí que eu vou fazer mesmo, a avaliação da dorsiflexão do tornozelo. Então, eu vou pedir para ele fazer um teste chamado Lunge Test, o nome do teste. Lunge. Vou escrever aqui, ó. Em que eu vou analisar com o goniômetro ou com o inclinômetro justamente essa angulação de dorsiflexão do tornozelo. Não sei se vocês viram, né, só fazendo um comentário aí até, né, para quem é curioso dessa área, que teve uma polêmica grande aí em relação ao CrossFit, em relação ao dono, né, da marca CrossFit, porque CrossFit é uma marca que vários boxes são associados e tudo mais, é o Greg Glassman, uma coisa assim. E aí, hoje em dia, nos Estados Unidos, está uma onda forte relacionada ao racismo, né, contra o racismo, etc. Não sei se vocês acompanham isso. E aí o cara foi fazer um comentário infeliz, na verdade, numa entrevista, foi alguma coisa no Zoom que ele estava falando, e ele foi atacar uma empresa falando do cara, só que aí ele se referiu a um rapaz lá, que teve alguma coisa com os policiais, né, um rapaz que sofreu algum tipo de preconceito, algo assim. E aí ele se referiu com o nome desse cara e se referindo à pandemia 19, falando mal do racismo, uma coisa desse tipo. E aí, resultado, isso repercutiu tão mal na comunidade CrossFit, nos boxes, tudinho, que a maioria dos boxes, todo mundo se descredenciou da marca CrossFit, ou seja, o esporte vai até mudar de nome, inclusive, não vai ser mais CrossFit, vai ser talvez Cross Train, outro nome. A modalidade vai continuar, só não vai ter essa marca CrossFit. Inclusive, os patrocinadores todos saíram. A Reebok, né, que é a patrocinadora dos jogos do CrossFit Games, se desvinculou, a Rogue, que é a Max, ou seja, deu um rebuliço do caramba por causa de uma fala do cara a favor ou meio que equivocado sobre o racismo, só para vocês terem noção. Não sei se vocês viram algo desse tipo. E aí, voltando para a nossa aula, né, mas foi só um comentário por conta do movimento, né, na análise. E aí, amplitude de movimento também da articulação subtalar, ou seja, a articulação do tornozelo propriamente dito. Verificar também se o paciente tem força e resistência no movimento flexão plantar. Pode ser de forma manual, você pedindo para ele fazer força. Você pode analisar nos movimentos também, pedindo para ele ficar na ponta do pé, né, e baixar, verificar. Verificar a altura do arco do pé, arco estático do pé, o alinhamento do antepé, se esse pé é neutro, se é mais rodado externo, interno, e se o paciente tem algum tipo de dor à palpação. Tudo são coisas para você avaliar nesse ponto. Podemos usar o fisioterapia questionários, que vai ter, né, os testes lá para você utilizar. Vai preencher os dados. É um pouco disso do que eu queria mostrar. Quando você marca nele, ele vai ter lá os tipos de questionário, né, tem até mais do que esse, tem um Visa A também. Você marca, vai colocar os dados do paciente, então nome, e-mail, tempo de tratamento, data dele, qual membro avaliado, sexo masculino ou feminino, e começa o questionário. E aí vão vir perguntas específicas. Aqui foi a foto que eu consegui do de joelho, esse aqui é o Visa P. Mas vai ser algo parecido, só que para o tornozelo. E aí vão vir perguntas relacionadas àquele segmento. Essas siglas. É o tipo do questionário. O P é porque é de patelar, né? Tendão patelar. E o A é de Aquiles, do Visa. Do Visa, aí eu preciso ver a tradução do que quer dizer, sabe? O questionário. Mas é um nome que quer dizer, é o nome do questionário, só que eles botam, né, uma siglazinha para facilitar. É igual você vai ver lombar, tem o Overstreet, mas você vai ver o nome é Overstreet Disability Index. Aí tem o Neck Disability, que é de cervical. Cada um tem um. Para ombro tem um que é DASH, que é específico para ombro. Para cada região tem um que o pessoal desenvolveu. Certo? E nada impede futuramente vocês, se alguém aí for para a área de pesquisa, para a área de mestrado, etc., desenvolver algum questionário desse voltado para o Brasil mesmo e validar e ser brasileiro e tudo mais. Pode ser também. E hoje em dia a gente acaba utilizando muito influência de fora, mas estão se vendo a possibilidade de coisas nacionais mesmo, dos próprios profissionais brasileiros criar esse tipo de questionário, criar esse tipo de coisa. Falando dessas diretrizes, como a gente está falando agora também, essas diretrizes geralmente são baseadas nos Estados Unidos ou em outros países, né? E o Brasil adapta para cá. Mas já está sendo feita, inclusive, uma diretriz nacional, uma diretriz brasileira de evidência científica também. Isso é importante o aluno saber, né? Pode ser que ele não saiba.
E aí, quanto medida de desempenho físico, também eu posso avaliar esse tendão. Como é que eu avalio o tendão de Aquiles ou o tornozelo para eu saber se realmente ele está bom ou não está? Colocando ele em ação, em movimento, ou seja, colocando carga. Como que eu posso colocar carga no tendão? Uma das coisas vai ser botar esse paciente para saltar. Botar esse paciente para subir, descer escada, fazer movimentos nesse sentido. Então, teste de salto vai ser um teste recomendado. O nome desse teste aqui, no inglês, ele é chamado HUP Test. HUP Test. É um teste de salto. O terapeuta que está avaliando, ele coloca uma fita métrica aqui, e aí o paciente vai fazer um salto. Na verdade, tem vários tipos de HUP Test que você pode fazer. Você pode fazer desde um salto único, e aí pega o valor que o paciente teve de alcance, um salto triplo, pode ser um salto triplo com zigue-zague, e ele pode percorrer uma distância em um tempo marcado. Percorrer 6 metros contra o tempo, ou seja, para ver o menor tempo que ele faz esse salto durante 6 metros, né? Uma distância de 6 metros. Isso é o HUP test. Posso também avaliar o paciente saltando na mesma posição e verificar como é esse movimento do salto. E outra coisa importante para a gente fisioterapeuta analisar é a caída. Como é que é essa aterrissagem? Se tem muito impacto, se ele aterrissa mais leve. Não sei se você já viu pessoas quando saltam, você escuta o barulho, assim, no chão. E tem pessoas que saltam, você nem escuta nada. Esse impacto na queda pode ser também um fator para lesionar o tendão, né, nos saltos, nos movimentos. Então, posso analisar com saltos. Posso analisar também utilizando os chamados testes funcionais. Até eu citei um pouco quando a gente falou de joelho, né, de cinesioterapia para o joelho. E aí, eu tenho, esse aqui é chamado de, o teste, isso eu estou botando o termo em inglês, né, mas é chamado step down, né, que é, na verdade, agachar sobre um step, fazer um agachamento unipodal sobre o step. Ele pode ser esse movimento feito de frente ou de lado. De lado vai ser chamado lateral step down. Lateral step down ou de frente step down. E seria um agachamento. Qual a ideia desse agachamento? É verificar justamente como que o tornozelo fica, o tornozelo que está apoiado, né? Se ele vai oscilar muito, aí pensando no membro inferior como um todo, como é que está o joelho, se o joelho vai entrar, né, para um valgo, ou se ele vai mais para fora, se o quadril desequilibra, se o tronco desequilibra, que muitos pacientes acabam tendo essa tendência. Posso fazer também o balance test, ou teste da estrela, esse aqui, ó, que você vai fazer tipo um asterisco, e o paciente vai fazendo movimentos, né, ó, com um membro para frente, para trás, para o lado, para o outro. E a gente está analisando não o membro que está fazendo o avanço, também ele, mas principalmente o membro apoiado no centro, que está em apoio no podal. Tem outro teste que é chamado também, além desse balance, ou star balance, e tem um Y teste. Não sei se vocês já viram falar desses testes aí. Alguém já ouviu falar desses testes para membro inferior? Sim ou não? Eu não lembro. Os outros colegas aí, os 13 amigos que temos aqui, 12, já ouviram falar nesses testes específicos para Também não. movimentos? São chamados de testes funcionais. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque hoje em dia, dentro da cinesioterapia e da fisioterapia em si, se vê a importância da gente fazer uma avaliação e depois a reabilitação com exercício baseada em função, ou seja, baseado no que o paciente consegue e que não consegue fazer, baseado no que a gente chama de tarefa. Por isso que esses testes são legais. Inclusive, já que a gente está falando de ciência, se você for para os estudos científicos, são os testes utilizados. Existe outro teste também chamado agachamento unipodal, aí no inglês eles chamam de single leg squat, que é o agachamento unipodal, e aí já não vai ser um movimento parecido com esse aqui do step, só que no chão. E aí você também consegue analisar instabilidade do tornozelo, se tem desequilíbrio de joelho, de quadril, nesse mesmo teste. Deixa eu só desligar o som aqui de alguém, porque quando você liga o áudio, fica a zoada, né, da casa. E aí, eu tenho esse aqui, é o Y-test, que se dá para vocês verem aí o Y-test, que o paciente vai realizar o movimento aqui, ó, no sentido do Y para trás,
para os dois lados aqui, ó, posteromedial e posterolateral, e para frente aqui, anterior. Aí, isso que está aqui no chão, esse Y é uma fita, né? São 3 fitas herméticas, na verdade. E aí é captado, né, no teste, se anota a medida que o paciente consegue alcançar, quanto que deu de distância, e se tem desequilíbrios no teste. Se tem desequilíbrios no teste. Alguma pergunta? Acho que alguém estava com o áudio ligado e estão pedindo para desligar. Estão dizendo que é Daiane, eu acho. E aí eu consigo analisar tanto esse membro que está parado, quanto o tronco, quanto o corpo todo, na verdade, no movimento. Mas para o membro inferior é bem utilizado esses testes. Não só para pacientes atletas, a gente pensa assim, mas é muito utilizado para atleta, por exemplo, atleta de futebol faz esses testes, atleta de crossfit, de outros esportes, corrida, e também o paciente comum eu posso colocar, porque ele vai ter bastante desequilíbrio. Você pega um idoso e bota para fazer isso aqui, inclusive o que é legal desses testes é que serve depois como exercício de reabilitação. Por exemplo, posso trabalhar equilíbrio do meu paciente, na posição em pé aqui, em apoio unipodal, depois eu posso utilizar disco, posso utilizar os elementos para desestabilizar. Mas tem pacientes que só em ficar em apoio numa perna só já vai ter desequilíbrio. Então já estou trabalhando também como reabilitação, não só como teste. Controle motor também, perfeito. Aí quem botou o controle motor na Paula da Conceição. E aí entro para as estratégias de intervenção. Então depois que a gente avaliou, depois que a gente fez toda a classificação, eu vou partir agora para a minha intervenção. E aí o que é legal desse tipo de trabalho é que eles colocam tanto a intervenção para o quadro agudo, quanto a intervenção, deixa eu passar aqui só rapidinho, para o quadro crônico. Aí vamos lá, voltar para quadro agudo. O que é que eles falam de quadro agudo? Para dor e inflamação, o que é indicado? Recursos da eletroterapia, aí no estudo aqui ele cita o melhor resultado para iontoforese, mas eu poderia utilizar o TENS, ultrassom, os recursos. Para perda de movimento, aí entra a cinesioterapia aí. Aí os alongamentos de flexores plantares de tornozelo, flexores de joelho. Aqui também entra como mobilização articular e tecidos moles, aí entra a terapia manual, mas também pode entrar a cinesioterapia, mobilização articular, porque lembra que mobilização ela pode ser passiva, mas ela também pode ser ativa. Então eu posso utilizar a terapia manual, que é a disciplina que você vai pagar depois, né, no próximo semestre, e associar com a parte ativa também da cinesioterapia. Associado com esse trabalho da cinesioterapia manual, né, para perda de movimento e para o movimento doloroso, o estudo também cita, né, indicação da bandagem rígida, não da bandagem kinesiotape, mas da bandagem com esparadrapo mais rígida. Também cita incluir a educação do paciente, ou seja, orientar o paciente a continuar a atividade dentro da tolerância à dor e aconselhamento, explicar para ele a patologia, explicar que ele é responsável e que se ele seguir os exercícios que vocês vão propor na cinesioterapia, ele vai melhorar do quadro, ou seja, ele sendo elemento participante. Hoje em dia é o que está se falando muito nas lives, nos profissionais de ponta, nos estudos, isso aí. Verificar também fatores de risco e o tempo de recuperação, né, desse paciente. Ou seja, quando ele chegar com dor, quadro agudo, a gente pode colocar ele na maca e trabalhar ele na maca, desde reabilitação manual, relaxamento dos tecidos, eletroterapia, mexer no tendão, soltar esse tendão, relaxar fazendo a massagem, toda a parte muscular e alongamentos. A gente só precisa pensar em alongamentos, a gente já falou, né, uma aula sobre alongamento lá no início, como que eu vou alongar e qual a necessidade que meu paciente tem de alongar. E se esse alongamento vai ser estático ou se esse alongamento vai ser dinâmico. Precisa pensar sobre isso. Vocês lembram disso? Por quê? Os estudos mostram, na maioria das vezes, vão para isso, e eu estou falando assim, porque realmente é verdade, que os alongamentos dinâmicos têm uma efetividade maior do que o estático. Mas nada impede de você optar também pelo alongamento estático. Um cuidado e um ressalva tem que ser feito em relação a faixas elásticas, assim, o famoso TheraBand. Quando você coloca, eu digo isso porque assim, vocês dizem, mas eu não vou alongar um paciente com TheraBand porque o professor me falou, mas eu já vi vários colegas de vocês, não vocês, né, colegas assim, já à frente, ou profissionais que estão numa clínica dessa comum de SUS ou de plano de saúde, botar o paciente para fazer alongamento com TheraBand. Alongamento com TheraBand, pessoal, está mais alongando o TheraBand do que a pessoa, porque o TheraBand é uma bandagem elástica, então vai ter uma resistência. Agora, se em vez disso fosse uma bandagem, uma faixa rígida,
fosse uma faixa firme, que não estica, tudo bem, dá até para improvisar. Mas é melhor ainda ou que o terapeuta venha aqui passivamente e faça, ou que o paciente faça, né, de forma ativa. Então, recursos da eletro podem ser utilizados, né, foram recomendados no quadro agudo, pessoal, lembrando. E eu botei a foto do kinésio aqui, mas na verdade a recomendação é numa bandagem rígida, né, algo para firmar mesmo o pé, para dar mais firmeza no movimento. E no quadro crônico, o que é recomendado? Recomendação A, top, master blast, exercício. Isso, Mariana, atadura. Exercício é recomendado para o quadro não crônico. Você sabe que paciente que já passou dos 3 meses, na tua conduta de fisioterapeuta, futuramente, tem que fazer com ele exercício. Agora, claro, como que é esse exercício, professor? Aí são exercícios com carga ou trabalho excêntrico, concêntrico. Então, posso trabalhar tanto flexão plantar, dorsiflexão, e aí você vai ter uma infinidade de possibilidades de exercício dessa forma, variações, etc. A gente pode ir para a internet já pesquisar e ver para vocês visualizarem alguns. No próprio slide aqui tem alguns exemplos. Mas ele fala, ó, trabalho é exercício. Aí alguém pode dizer, mas que tipo de exercício, professor? Se você for para os estudos, inclusive, os estudos mostram o seguinte, não existe diferença no tipo de exercício. O que é que eles dizem de resumo? Faça exercício com esse paciente. A forma que você vai fazer, com peso, sem peso, com criatividade, etc. Mas ele fala, bota esse cara para ser ativo. Em relação à perda de movimento, ele recomenda alongamento também dos flexores plantares, né? Basicamente, aquela recomendação do quadro agudo, mobilização articular de tecido mole, tanto ativo como passivo, a bandagem rígida se necessário. Também recomendam exercício neuromuscular para comprometimento do membro inferior e educação ao paciente para dor, né? Para ele não reduzir só reduzir a atividade, não parar totalmente, etc. Mas ó, a principal recomendação, exercício. E aqui eu quis trazer um exemplo de exercício excêntrico e concêntrico, né, para a região. O que é falado, né, sobre exercício. Então, por exemplo, um simples exemplo, né, de exercício, pegar o paciente, colocar sobre o step e ele trabalhar a flexão plantar. Na flexão plantar, eu estou trabalhando essa região de forma concêntrica. Quando ele faz a dorsiflexão aqui, ou seja, vai descer esse calcanhar do step, eu estou trabalhando dorsiflexão, ou seja, exercício excêntrico. Observa. Quando ele sobe, o exercício é concêntrico, porque ele está contraindo a panturrilha, fazendo flexão plantar. Quando ele desce, agora ele está fazendo exercício excêntrico, porque ele está afastando a origem de seção muscular e está trabalhando a excentricidade do tendão de Aquiles. E aqui é apenas um exemplo. Eu posso simular esse tipo de atividade em várias outras coisas. Posso usar o step, posso usar no próprio chão, posso botar o paciente na escada, posso levar o paciente para fazer agachamento e trabalhar a dorsiflexão no agachamento, etc, etc. Outra coisa importante que o fisioterapeuta pode fazer aqui é controlar essa carga, para o paciente não descer de vez nem subir de vez, e descendo gradual. Lembrando que quando você vai iniciar com esse paciente, pode ser que ele esteja com dor no momento, né? Então você vai graduando isso. E a cinesioterapia também é reabilitativo, mas também pode promover a analgesia, a liberdade de movimento do tecido. Aí, uma frase que eu gosto de falar muito em aula, né, nas aulas em si, em relação ao exercício. Porque, veja, na literatura científica recomenda, faça exercício com os pacientes de vocês. Só que a gente tem que ter cuidado como eu vou fazer exercício, qual é a carga e se meu paciente tolera. Por quê? A frase que eu vou dizer para você é frase de Instagram, inclusive. Vocês podem botar aí na internet depois, que é o seguinte. O exercício, ele é o melhor remédio, mas ele também pode ser o pior remédio. Por quê? Se você faz na carga excelente com o paciente, maravilha. Mas se você também exagera, ele pode piorar o quadro dele. Então, a gente tem um termômetro aí no exercício entre a melhor recomendação para o paciente melhorar, mas também se eu passo do limite, eu posso piorar ele.
certo? Já deu para entender aqui, né? E também posso... aqui é só falando das recomendações, eu botei esse slide mais porque falando de alguns tratamentos, né, de geral. Mas veja que aqui tá, geralmente quando esses profissionais incluem, isso aqui eu peguei da internet mesmo para você ver. Tratamento da tendinopatia, eles incluem diversas coisas, ó. Laser, ultrassom, liberação, kinesiotape, orientação de exercício, fortalecimento. Mas você viu no texto científico que, por exemplo, a eletroterapia que está aqui apontado só é bem visto no quadro agudo. Ele nem sabe, talvez, não sei se ele veio dessa forma. Liberação instrumental, terapia manual, pode ser utilizado, mas vai ser utilizado no início do tratamento. Kinesiotape, o therapy tape, nem tem bons resultados de indicação, embora as pessoas usem. E o que vai prevalecer mesmo a melhora desse cara é a orientação do exercício. Mas aqui no vídeo o cara bota o kinésio, ó. Vou mostrar para você. Ultrassom. Observa o cara fazendo. Vou passar para vocês verem. Veja ele fazendo o equipamento ultrassom. Tudo errado o cara está fazendo, porque está fazendo muito rápido. E ele vai botar o kinésio depois. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Eu uso o laser. Olha o ultrassom do cara. Altamente rápido. Nem botou gel direito. Quase não tem gel aqui. E ele tá fazendo tudo rápido. Tá horrível isso aqui. Não sei se vocês já apagaram eletro, né? Mas existe a forma de fazer o equipamento. A liberação instrumental é uma possibilidade para liberar a musculatura. Aí deixa eu só adiantar. Depois ele colocou o kinésio. Ó, o kinesiotape. Que já foi visto estudo que usar o kinesiotape ou botar a atadura, como o Mari falou, vai ter o mesmo resultado ou não vai ter muita diferença. Na verdade, a atadura vai ter até superior. Infelizmente, o resultado científico é esse. Imagina você falar isso para quem eu fui um e vários outros colegas foram, que gastou dinheirão fazendo formação de kinesiotape, etc. E você vai ver nos estudos que não vai ter muita diferença de usar o kinésio se a gente botasse uma atadura ali. E aí você, pô, para que eu gastei dinheiro fazendo um curso desse, por exemplo? E agora o que salvou a lavoura? Ele vai botar o cara para fazer exercício. Isso foi o que salvou. Que ele botar o cara para fazer um alongamento, uma mobilização lá da região. Foi o que salvou. Aí agora ele vem com a faixa. Observa que a faixa que ele vai dar para o paciente é uma faixa rígida para fazer o alongamento. Minha opinião, eu preferia que o próprio terapeuta viesse aqui passivamente e fosse ganhando essa restrição. Eu acho mais interessante, minha opinião, tá, pessoal? Do que a faixa. Embora que o paciente pode ir graduando com a faixa, mas ele também pode roubar, né? Se doer ou não, ele vai afrouxar ou puxar mais. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum outro recurso. Não, basicamente foi isso que ele mostra. Mas o que mais vai ser importante também, além da cineterapia que a gente falou, é trabalhar o gesto do indivíduo na atividade que ele faz, seja esportiva ou seja atividade funcional do dia a dia de trabalho. Aí, por isso que eu botei esse videozinho. Então, ó, trabalhar o paciente depois ó, com carga, sem carga, mas fazendo as funções dele. Então, observa aqui, ó, movimento do tornozelo o tempo todo. Ó, agachamento. Veja que ela está trabalhando padrão ó, de movimento, tanto no membro superior quanto inferior no movimento. Ó, que é a abordagem neuromuscular que a gente falou. Ó. Aqui são atletas especificamente, mas poderia ser o trabalhador comum. Trabalhando de forma excêntrica e concêntrica. E quando você coloca na sua terapia exercícios assim, para o paciente, né, cinesioterapia dessa forma, o que é legal é isso, ó. A gente trabalha em cima de prevenção. Vocês já tiveram aula sobre SUS, atenção básica, essas coisas, pessoal? Sim ou não? Já sim. Teve com saúde coletiva. Teve saúde coletiva. Beleza. Isso. Quando vocês ouvem falar lá sobre atenção, né, primária, secundária e terciária, já viram, né? Assim? Sim. E nós, geralmente, a gente atende, né, o paciente quando ele já está machucado, né? Quando ele já está com alguma patologia, a gente vai reabilitá-lo, né? E aqui isso seria, né, o textozinho do guideline. Resumindo, esse material seria isso. Deixa eu voltar para a gente conversar. Só que, qual seria a ideia, na verdade, na fisioterapia?
Aí a gente vê muito forte isso, dando exemplo, da fisioterapia, no caso, pensando em esportes, etc. Antes não tinha nada disso. Se pensa hoje em prevenção, ou seja, passar exercícios específicos para o paciente e uma cartilha específica para ele seguir, inclusive além da fisioterapia, para ele não fazer só no atendimento, fazer em casa, fazer no dia a dia, fazer antes dos treinamentos, da musculação, etc. Para o indivíduo se manter bem, ou seja, trabalhar na atenção primária. Isso seria o ideal para a fisioterapia, não só esportes, em tudo. Atenção primária. Só que o que acontece muitas vezes? A gente acaba só pegando o paciente quando ele já está com a patologia. Então a gente não faz esse hábito de prevenção. Mas você vai ver que incluir a cinesioterapia, incluir mais movimento no dia a dia do paciente, além de ser recomendado pela literatura científica, é o que de melhor a gente pode fazer dos pacientes e os resultados vão vir. Pergunta da Daiane, kinesiotape utilizado também no rosto. Tem para vários locais, Daiane. Tem para o rosto, para as demais articulações. Pronto, para não dizer que o kinésio não tem um resultado bom em alguma coisa, porque a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando a gente fala que nada presta, porque, na verdade, a gente tem que pensar qual o desfecho, vou botar assim, que eu quero ver. Por exemplo, eu quero ver o kinésio para dor, eu quero ver o kinésio para força, para amplitude de movimento, etc. O kinésio tem excelentes resultados científicos para a parte linfática. Então, problemas linfáticos, edema, hematomas, etc. O kinésio vai ser excelente para drenar isso rapidamente. Mas para os outros desfechos, dor, força, etc., talvez não funcione muito. Talvez, quando eu digo talvez não funcione muito, é porque vão ter outras terapias mais interessantes do que você só utilizar a bandagem. Dá para entender isso, Daiane, na tua pergunta? Tipo assim, você usar ou não usar não vai fazer diferença. Agora, tem um detalhe. Tem um detalhe que é o seguinte, que no tripé, geralmente no pessoal com paralisia facial também se utiliza, mas, por exemplo, você falou da paralisia facial. Além da paralisia facial usar o kinésio, você tem a parte do gelo, você utiliza a crio para estimular, você utiliza exercício, você dá estímulo manual, você tem várias coisas além do kinésio. O kinésio, talvez, no máximo, vai ser um elemento para continuar puxando aqui o tecido para cima, para não deixar esse tecido caído, entendeu? Então, o kinésio, ele entra aí como complementar. Aí, tudo bem. O problema é que no dia a dia, hoje em dia, a galera quer pegar essas terapias e usar como o tratamento, só isso. Já vi vários colegas lá fora que o paciente procura assim, ó, você aplica kinésio, quanto é a aplicação do kinésio? Nada contra isso, pessoal, mas o que eu diria para você é, coloca isso dentro do teu atendimento, porque aí, quando a gente pensar no teu atendimento, vai existir o que você vai fazer, e existe também o seguinte, a vontade do paciente. Então, se ele diz assim para você, olha, você aplica kinésio, você diz, aplico também, que eu já tive uma experiência boa com kinésio, eu boto e me ajuda muito, etc. Você poderia aplicar? Nesse ponto, você vai ter que respeitar a vontade do paciente utilizar, embora teria outras coisas para você fazer. Mas pode ser que você use o que a gente chama aí de efeito placebo. Já ouviu falar nisso, pessoal? Placebo? Sim ou não? Sim. Que seria aquela coisa assim, que o paciente acredita que aquilo tem efeito, mas não necessariamente tem efeito. Exemplo, vou dar um exemplo na farmácia, na medicina. Quando você está com uma dor específica, dor de cabeça, ou que seja assim, aí o que é que você geralmente faz? Toma Dorflex, paracetamol, esses remédios, não é isso? Quando alguém está com dor, geralmente. Já viu como que é feito os estudos para comprovar o efeito desses remédios? Geralmente a galera faz o seguinte, a galera vai lá e pega um grupo de 30 pessoas, por exemplo. Aí divide esse grupo de 30 em dois grupos. Um grupo vai tomar de fato paracetamol, por exemplo, e o outro grupo de 15 vai tomar pílula de farinha. Só que ele não vai receber que é pílula de farinha, ele vai achar que ele está tomando o próprio medicamento. Isso é o que chama de placebo. Então ele vai tomar a pílula de farinha, acreditando que é paracetamol, e vão ter pessoas desse grupo que vão melhorar. Isso chama-se efeito placebo. Trazendo para a fisioterapia, trazendo para o kinésio, eu estou só dando um exemplo do kinésio, pessoal. Por favor, não acho que estou contra ele, estou dando um exemplo. Mas você pode pensar isso em outras coisas também. Até mesmo a gente sabe, exercício pode ser bom ou ruim, alongamento pode ser bom ou ruim, ventosa, etc.
E aí talvez possa funcionar como isso, um efeito que o paciente se sente confortável. É a mesma coisa do tensor que o pessoal usa no joelho, tensor que o pessoal usa no tornozelo. Aquilo tem muito mais um cunho psicológico de segurança do paciente do que realmente proteger para o cara virar ou não o pé, ou a moça torcer ou não o pé ou o joelho. Vocês entendem isso? Mas observa se as pessoas não usam. Quer ver outra coisa? O pessoal que vai fazer levantamento de peso. Aí pega e coloca aquela cinta, já viu? Aquela cinta de academia, cinta da pessoal crossfit academia para fazer levantamento de peso. Aí vou jogar para vocês. Você já viu aquilo prevenir lesão? Aquilo realmente ali vai sustentar a tua coluna e tu não vai machucar porque tu vai levantar o peso? Ou também é muito mais a questão do psicológico do paciente, de acreditar assim, poxa, eu estou seguro porque eu tenho algo aqui me prendendo. Provavelmente a opção 2. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E muito cuidado com o psicológico do paciente também. Como que está no momento? Que normalmente, para um paciente que está... o paciente que está com a patologia, ele geralmente está perturbado psicologicamente, ele está triste, ele está sem esperança de que melhora, está para baixo, e você precisa também trazer ele de volta para esse caminho, né, dentro do tratamento. Em relação a isso que a gente viu de tendinite de Aquiles e como que a cinesioterapia pode ser utilizada, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro, não ficou? Diga aí para mim, por favor. Tudo ok, professor. Ficou claro. Os outros colegas também? Tudo claro? Eu fico feliz quando eu vejo esse tudo claro e tudo bem, mas eu espero que esteja de verdade claro. Para vocês não, depois lá na frente ter dúvida. Mas embora que dúvidas no dia a dia nosso vai aparecer. Qualquer paciente que você vai atender, pode ser que venha dúvidas ou não. O que é bom, o que não é, a gente só vai saber testando. Certo? Tanto é que no final, quando a gente finalizar daqui a pouquinho nossa aula, eu vou uma atividade que inclusive eu já botei lá no Classroom. Aí vou explicar a vocês o que tem a ver com isso. A gente experimentar também o movimento. Que a gente faria isso na sala de aula, mas infelizmente não está podendo por conta da pandemia, né? Vou pedir que vocês façam em casa, que são exercícios de equilíbrio e propriocepção, qualquer um. Né? Não tenho muito essa restrição, porque eu sei que cada casa vai ter realidades diferentes. Certo? Então, uma dica que eu posso dar para você nesse final de disciplina de cinesioterapia, me digam, vocês sabem dizer quando ficou marcadas as provas, a segunda prova? Então, tá para ser semana que vem, a partir do dia 15. A partir do dia 15 de junho ou julho? Junho. O que os outros professores... Agora, essa semana que vem, junho. É que já semana que vem. Estavam falando que ia mandar as atividades. Já teve alguns que já mandou quer dizer, já essa semana já. Sim. É porque... Eu só pergunto porque, assim, vai ser confirmado pra gente. Eu sei que vai ter uma reunião, parece que amanhã, para determinar e tal. Mas eu estou só perguntando para ver se a galera falou algo para vocês em relação a seguir o calendário acadêmico normal que vinha, né? Que eu acho que vai seguir, já que continuou tendo as aulas. Então, assim, nesse segundo, né, momento, a gente veio construindo esse raciocínio mais também científico. Espero que não tenha sido um susto para você ou algo ruim ver dessa forma, mas quando você utiliza essa forma de raciocínio científica para utilizar o exercício, o que eu acho que é legal de mostrar assim, por isso que eu comecei a mostrar assim para você, é para te dar segurança daquilo que você está fazendo. E também para você não ficar refém de um método só exclusivo. Que a gente acaba ficando, assim, quando se forma. Isso eu estou fazendo uma crítica, não para mim, geral da fisioterapia. A galera se forma e fica... Oi, pode perguntar. Licença. É para filmar a gente fazendo essa atividade, é para mandar para o senhor? Eu vou explicar a atividade já, mas resumindo seria o seguinte, que eu pedi para vocês lá no Classroom, né, escolher, vocês vão pesquisar aí na internet um exercício de propriocepção, de equilíbrio, e um exercício excêntrico para o membro inferior. Aí você viu um exemplo do movimento do tornozelo, né, aquele exercício excêntrico. Mas eu botei como membro inferior, então poderia ser para joelho, para quadril. Existem alguns, vou dar só exemplos, né? Existe o exercício nórdico, que é para os isquiotibiais, existe o Copenhagen, que é para adutores, existe esse aí de tornozelo, tem alguns. E aí eu queria que vocês pesquisassem um exemplo de exercício excêntrico e um exemplo de proprioceptivo, né, de equilíbrio, vocês filmassem você fazendo e me mandassem esse vídeo. Para você ter a experiência de fazer
É um vídeo com as duas coisas, pode ser, não precisa ser um para cada um. Um vídeo fazendo um exercício de equilíbrio, por rapidinho você faz isso, e um vídeo fazendo exercício, e no mesmo vídeo, movimento excêntrico. Pronto. E aí você me mandar. Que você vai ter que, pelo menos, buscar os exercícios e filmar. Seria a experiência de fazer e de ter pesquisado o exercício. Certo, Natália? Deu para entender? Certo, professor, deu sim. É porque eu vou sair agora para a reunião. Não, eu entendi que tu tem teu horário. Mas, por favor, os outros seguram mais um pouquinho aí. Tá bom, obrigada. Tchau. E aí, o que acontece? A gente estava falando, só retomar o raciocínio, da questão científica, né, dos trabalhos e tal. Ou seja, para você ter mais certeza no que você está fazendo e não fazer a coisa assim. Quando a gente se forma, ou vocês vão se formar, vai ser bem comum, né? É bem normal. Eu vou fazer o curso de RPG, eu vou fazer o curso de osteopatia, Quiro, eu vou fazer o curso do método microfisioterapia, Pilates, que seja. Pilates é uma excelente terapia, inclusive, né? Vocês viram a aula. Eu vou fazer Mackenzie, etc, etc. E a gente acaba ficando, assim, muito naquela filosofia. Não que isso é ruim, mas entenda que, assim, de maneira geral, não existe filosofia 100% perfeita. Vocês concordam comigo? Não existe aquela coisa assim, eu usar um tipo de terapia para todos os pacientes e todos eles vão melhorar. Eu espero que isso fique claro para vocês. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente começa a analisar mais friamente, assim, peraí, será que esse método realmente é bom para aquela patologia que eu estou trabalhando? Ou é algo que alguém está querendo me vender? Vou dar um exemplo pessoal meu e vou confessar um segredo para vocês aqui dessa turma, VIP, essa informação. Uma empresa X, que eu não quero falar para não quebrar, né, queimar a coitada da empresa, né? O cara entrou em contato comigo, não sei o que, a gente trocou ideia na internet e tal. Tem um nome no Brasil, tem mais de 60 clínicas no Brasil, Instituto de Peso no Brasil, que trabalha com exercício, com terapia manual, com um protocolo específico de tratamento de membro inferior. Talvez eu falando isso até você mate qual é o local. E aí o cara veio falar comigo para a gente criar uma franquia aqui em Pernambuco, em Recife. Já tem um, ele quer abrir outra aqui. Tem uma na Zona Norte e quer abrir na Zona Sul. Só que aí o resultado, eu digo, beleza, vai falando a história. Ele vai falando do instituto, da parte financeira, do dinheiro, não sei o que, etc. Os olhos do leigo vai chegar, abre os olhos. Caramba, uma clínica que vai botar esteira, negócio para analisar movimento, etc. Televisão, recurso do caramba. E tá, aí né, é só esperando o cara falar. Aí quando foi terminando, eu digo, certo, e essa bagatela toda vai me custar quanto? Vou escrever para vocês aqui, que eu não vou nem falar. Sabe quanto o cara tava querendo me vender uma franquia, por exemplo? Dessa marca que é forte no mercado e tem mais de 60 clínicas no Brasil, ele está expandindo mais ainda. Vou botar isso aqui, ó. Veja o valor que eu vou escrever para vocês. Dá para ver aí no chat que quando ele falou, eu caí para trás na hora. Todo mundo consegue ver aí? 39 mil reais para você comprar a franquia, para você poder fazer parte do grupo. Na verdade, era 49 mil reais, pessoal. Sem brincadeira, eu não estou exagerando, não. 49 mil reais, o cara baixou 10 mil reais, deixou por 39 mil reais, podendo se dividir isso por várias vezes, se você quiser 12 vezes, 10 vezes, não sei quantas vezes. Mesmo assim, divide esse valor por 10 aí, para tu ver quanto é que fica. Quase 3 mil, 4 mil por mês o cara pagar, para depois de um tempo ter a franquia para fazer parte do Instituto, o X. Deixa para lá, não vou falar o nome do coitado do Instituto. Que é até, assim, a ideia, a proposta, o trabalho é excelente, você vê Instagram, você vê o trabalho mesmo, é excelente. Mas, me diga aí o profissional ou você aluno que acaba de se formar, que vai ter 39 mil reais para dar numa franquia dessa para fazer parte do grupo desse. Tem condição? Então, assim, não falando dessa questão financeira e também falando para você que é profissional, né, aluno, daqui a pouco profissional, que é importante, às vezes você entra no negócio e não necessariamente aquilo vai te render tão bem do ponto de vista resultado. E sim, mas porque é quem está ganhando dinheiro com isso. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Que é uma coisa que a gente fala quando vai falar dos estudos científicos. Por exemplo, a primeira coisa que você vai analisar um artigo daquele, que a gente falou nas outras aulas, é veja quem são as pessoas que estão escrevendo o trabalho. Imagina, método Pilates, se o Joseph fosse vivo. Aí o Joseph Pilates vai fazer um artigo. E aí o Joseph Pilates bota na conclusão que o Pilates é um método excelente e tal. Você não está vendo aí que tem uma coisa chamada conflito de interesse, não? Concorda comigo? Porque o cara é o criador do método, ele vai dizer que o método dele é ruim. Agora, se pessoas externas fizeram o trabalho e também viram resultado e viram efetividade, é outra história. Porque já tem um elemento neutro nisso aí. Você consegue entender essa diferença, pessoal? Sim ou não? Sim.
Uhum. Sim. Ou seja, é algo para a gente abrir os olhos, pelo menos, do ponto de vista assim, o que é que eu estou propondo? Então, assim, quando você vai para a parte científica, você vê assim, poxa, cinesioterapia, que é algo que você aprende na graduação, infelizmente fomos prejudicados na questão prática, né? Mas que nada também que você não consiga recuperar, fique tranquilo. Se me permitirem dar aula para vocês depois da prática, não sei como é que vai ser, ou em outras disciplinas você vai recuperar isso, pode ficar tranquilo nos estágios, etc. Eu tenho certeza que você não vai sair prejudicado. Se eu contar como foi minha cinesioterapia, não sei se eu já falei em aula para vocês, a gente cai para trás todo mundo junto aqui. Porque minha cinesioterapia, eu tive uma aula prática no semestre inteiro de alongamento. Na aula prática, o professor só mostrou um alongamento. Então, estamos juntos. Minha disciplina na época também foi péssima. E eu hoje estou aqui, então, como professor disso, estamos estudando, estamos juntos, está tudo certo. Então, assim, a gente tem que olhar com o lado positivo das coisas. E abrir os olhos. Pô, se uma terapia, cinesioterapia, o movimento de exercício é tão bem recomendado, por que eu não vou usar isso nas patologias? Que é o que eu quis mostrar um pouco para vocês nessa segunda parte. Então, usando efetivamente para lesões de joelho, de tornozelo, de coluna. Se você for ver para ombro, vai ter. Para cada região vai ter. Minha terapia, há um tempo atrás, quando eu me formei, isso é bom a gente contar para o aluno, né, essas coisas, porque vocês daqui a pouco são profissionais, foi muito pautado, e é muito pautado assim, continua sendo, a parte terapia manual. Eu tenho formação em osteopatia, quiro, etc. Coisa. Só que, com certeza, minha cabeça veio se moldando e eu vim refletindo em relação a isso. Espera aí, eu pego meus pacientes, passo as consultas inteiras com ele na maca, 1 hora de atendimento, etc. e tal. Beleza. E depois a parte de movimento, a parte dele fazer a função, a parte do dia a dia. Você vai ver os terapeutas manuais geralmente não faz muito isso. Faz a parte de liberação, soltou tudo e diz assim, tchau. Vai fazer academia, musculação, exercício. Tá, e a parte de movimento, a parte de função que a gente fala tanto. E aí eu meio que moldei meu atendimento praticamente e coloquei mais equilibrado essa questão de terapia manual, continuo fazendo, só que eu preciso ter no meu atendimento exercício. Então, isso foi uma coisa que deu um plus assim no atendimento absurdamente. Os pacientes começaram a ter melhoras, já tinha, na verdade, mas melhora muito mais rápida e efetiva, ou seja, bate exatamente com o que a literatura científica fala. Então, por isso que eu estou insistindo para vocês dessa forma. Qual a dificuldade que eu vejo, às vezes, para o aluno não querer acessar esse tipo de coisa, às vezes? Que é a língua, né? É o inglês, a dificuldade da língua e a dificuldade em interpretar esses textos, se presta, se não presta, o que é bom, o que não é. Porque o aluno acaba tendo esse déficit. Mas, se vocês começam a ter um hábito de entrar num site desse, vou dar só um exemplo aqui para vocês. Me digam uma coisa. Aparece para vocês essa página aqui? Sim ou não? A página na internet aparece para vocês? Pessoal, vocês me escutam? Aparece. Beleza. E aí, por exemplo, vou botar como você poderia pesquisar esse assunto de hoje que a gente discutiu. Então, vou botar Google Tradutor. Vou para PubMed Mesh. E vou para o site Pedro, que é um site de fisioterapia específico. Pedro. Então, vou abrir PubMed e vou abrir a Pedro, que é uma base de fisioterapia. Então, por exemplo, só para você ter ideia. Aí vou no tradutor. Pô, eu quero aprofundar mais o que o professor falou sobre tendinopatia, ver os exercícios legais e tal, né? Vamos lá. Aí eu boto tendinopatia de Aquiles. Do português para o inglês. Aí ele vai traduzir, Aquiles tendinopatia. Aí eu vou marcar. Vou jogar no PubMed. Quando eu jogo no PubMed, vamos ver se ele me dá. Não dá diretamente com esse nome, Aquiles tendinopatia. Mas deixa eu ver se dá o nome Aquiles sozinho. Aquiles tendão ele dá. Dá Aquiles tendão. Aí eu boto aqui adicionar. Não sei se ele dá. Ele não deu diretamente a lesão. Mas se botar fisioterapia, vai aparecer. E eu boto, fisioterapia. A dificuldade também na pesquisa é você saber qual a palavra-chave certa colocar aqui. Mas viu que eu mudei um pouquinho, já achei. Fisioterapia. Aí ele vai dar fisioterapia. Eu vou pegar, copiar, aí vou lá em cima de novo, boto fisioterapia e boto para procurar, aí ele vai me dar agora os termos de fisioterapia.
Mas veja que o tendão de Aquiles continua aqui, ó. Eu vou botar modalidade de fisioterapia e especialidade de fisioterapia. Eu vou marcar as duas opções que ele me dá. Adiciono. Então, ele vai pesquisar tudo que existe de artigo na PubMed de tendão de Aquiles e fisioterapia, né, modalidade, ou fisioterapia especialidade. Quando eu boto para procurar, veja o que ele me dá. Estudos sobre tendão de Aquiles e tratamento com fisioterapia, eu tenho 514. Desde 1862 a 2020. Tem alguns, né? Eu quero ver o que é que tem no último ano. Se eu clicar aqui, ó. No último ano eu tenho 19 trabalhos. Na pandemia, eu acredito que você consegue ler os 19 trabalhos que falam sobre reabilitação de tendão de Aquiles. Né? A gente está falando de tendinopatia. Eu quero ver dos últimos 5 anos. Eu boto aqui e eu filtro. Tem 144 estudos, ó, então tem alguma coisa para você ver, né? Sobre isso. Desses 5 anos, eu quero ver os que são a revisão sistemática, que são os estudos que se falam, né, que você ouve falar na metodologia, que são os melhores. Aí eu vou botar aqui, revisão sistemática. Eu tenho 7 revisões no tema. Inclusive, ó, tem um aqui que é excelente para você, aluno, ó. Protocolo de tratamento de tendão de ruptura do tendão de Aquiles, ou de lesão de Aquiles. Eu posso abrir ele é gratuito, ainda mais, ver que coisa. De 2018, ó, tá atual. Aí eu vou abrir, ó, ele é free, ó, gratuito. Então, quando eu clico nele, ele já me dá aqui, ó, PDF, e ele me dá o estudo completo, protocolo de tratamento. Não sei se esse vai ter imagem, deixa eu ver. Não, esse já é direto só o protocolo, talvez aqui, ó. Aqui. Intervenção, aí ele fala da intervenção. E aí você pode ler ele, ou seja, um estudo de 2018, atualizado, falando qual é o tipo de tratamento que o pessoal está fazendo. Então, esse grupo fez. Vai ter aqui, provavelmente, a intervenção. Falando qual é a intervenção feita. Certo, pessoal? Deu para entender isso aqui? Sim ou não? E aí eu consigo materiais sobre o tema atuais. Ó, uso de exercício órtese para o tratamento de tendão. Será que palmilha é bom ou não? Eu tenho como ver aqui. Eu não quero ver revisão sistemática, eu quero ver estudo clínico, que pegou o paciente e fez tratamento. E bota aqui, ó, anda mais o controle trial. Vou clicar nesse, ó. Tem 30 trabalhos sobre o tema tendão. Então, ó, olha, vê aqui, ó, exercício excêntrico, treinamento, exercício de resistência, ó, exercício sendo citado. E aí eu vou vendo o que é que eu filtro para mim, né, de bom. Exercício excêntrico, existe outro tipo de exercício. Certo? E eu consigo ter uma assertividade maior. Nesses aqui que fala sobre exercício excêntrico, por exemplo, ó, deixa eu abrir esse que é gratuito de novo para a gente ver. Ó, eu boto aqui. Pode ser que nesse, como é um ensaio clínico, vou botar o PDF, ele mostre como é o exercício excêntrico. Isso é legal para vocês. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Excelente. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui falando exercício excêntrico, né, versus outro tipo de exercício. E aí ele mostra como é o exercício na foto. Tá aparecendo a foto para vocês? Sim, professor. Basicamente, é parecido muito com o que a gente viu lá, só que ele usou uma cadeira na frente e está fazendo movimento. Aí, nesse trabalho, ele também fala de intervenção, né, instrumental. Isso aqui é tipo uma borrachinha, né, mas que é para fazer liberação. Acho que vai aparecer aqui. Isso, para fazer liberação tecidual associada. E aí fala, né, do trabalho. Eu até já tinha visto esse trabalho já. E aí, depois, claro, eu tenho que ler para saber o que é que ele está falando. Mas eu já vou ler algo voltado para o meu paciente. Professor, desses trabalhos aqui, eu quero ver esse aqui, esse foi interessante, mas ele não é gratuito, não tem problema. Abre outra página chamada SciHub, esse corvozinho aqui, vou pegar ou o título do trabalho, ou o PEMID ou o DOI, que é esse código, vou salvar, e esse estudo, por exemplo, é 2019, é do ano passado, e vou jogar aqui, e botar para abrir, ele me dá o trabalho completo, 6 páginas, sobre aquele trabalho, e que vai me falar também, né, sobre esse tema que eu quero, né, de Aquiles. Isso, Aline, também serve pós-musculação, que é feito o que a gente chama de recovery. Essa liberação faz parte do recovery, exatamente.
Pode ser antes e após crossfit, antes e após treino. Treino em si, né? Você botou musculação, é um exemplo. Certo? Entenderam como que a gente pesquisa na PubMed os trabalhos relacionados ao assunto? E aí você pode ler sobre qual tipo de exercício está sendo utilizado aí fora. Porque, veja, ó, só para você ter ideia. Esse estudo aqui, por exemplo, ó, dessa equipe, é de Barcelona, por exemplo. Ó, esse aqui. Esse 2019, ó, é um estudo espanhol. Ó. Departamento, Hospital Santo Integral San Juan, na Espanha, Catalunha. Só para você ter ideia. Esse aqui, deixa eu ver de onde ele é. Esse aqui deve ser americano. Aqui deve dizer. É a Universidade Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Esse aqui. Esse outro aqui, ó. Deixa eu ver de onde ele é. Ó, também Estados Unidos. Faculdade de Medicina de Ottawa. Não, Canadá. Não é Estados Unidos, não, Canadá. Ou seja, veja que são países diferentes mostrando. E você pode até fazer um comparativo. O que é que estão fazendo lá fora e o que é que os fisioterapeutas brasileiros fazem também. E eu posso adaptar. Ficou claro essa forma de pesquisa na PubMed, pessoal? Sim ou não? Sim. Sobre o tema. Então, assim, por que eu estou mostrando isso, pessoal? Vão ter informações aqui, inclusive, mais atualizadas do que os próprios livros que a gente lê sobre os tratamentos. Porque o livro, quando ele é publicado, vamos supor, a gente escreveu aqui, o grupo que tem 9 pessoas aqui, 8, escreveram um livro esse ano. Esse livro não é publicado esse ano, ele leva um tempo para ser publicado. Então, vamos supor que ele é publicado 2 anos depois, 3 anos depois. Chegar em 2023, 2022, já vão ter informações mais novas do que já estão no livro. Então, o livro já está desatualizado. Agora, o que é que livro é bom? O livro é bom para a base. O livro é bom para anatomia, biomecânica, a fisiologia. Aí esses livros nunca vão deixar de estar em alta, porque são livros da base. Mas tratamento, que é coisa atual, os artigos, quer queira ou quer não, vão ser as coisas mais à frente, né? Mais atualizadas. E na Pedro, o que eu acho legal da Pedro é que é uma base específica de fisioterapia, então já vai filtrar todos os estudos de fisioterapia para vocês. Então, você pode botar nesse pesquisa avançada. Tem outras línguas também. E aí, se a gente joga aqui, jogar os termos aqui, né? Tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. End. Né, que é I. Fisioterapia. Vamos ver o que é que ele dá. Fisioterapia. Aí eu posso escolher. Eu quero ver o que dentro da fisioterapia. Acupuntura, inclusive o Pedro me dá isso. Educação, eletroterapia, treino fitness, hidroterapia, parterapia manual, força, etc. Posso colocar qual é a problemática. É para dor que eu quero ver, tratamento. É tratamento para outro tipo de alteração, edema, etc. Qual parte do corpo? Então, aqui já teria talvez a região de tornozelo, pé e tornozelo. Aí, o que é que eu quero? Estudos que falem de ortopedia, estudos que falem de esportes, de musculoesquelética, gerontologia, eu tenho a área, se eu quiser. Eu quero estudos se existe algum guideline para tratamento ou diretriz, como a gente mostrou uma daquela, né, da JOSP, para tendão de Aquiles. Se eu quero revisão sistemática ou estudo clínico, eu posso colocar qual que eu quero. Eu vou deixar aberto para a gente ver os que tem. E eu posso botar também outros dados, inclusive o ano de publicação. Eu botar de 2015 para cá. Se eu boto essas informações e eu boto para procurar, a Pedro já me dá diretamente os artigos. No caso, o termo, botando uma coisa e outra, ele não me deu. Então, eu vou tirar esse endofisioterapia. Vou botar tendão de Aquiles só, para ver o que é que ele me dá. E quando eu boto tendão de Aquiles diretamente, aí aparece. O que é legal da Pedro? É que a Pedro bota para você dos melhores estudos para os piores. Então, ele bota primeiro os guidelines e as revisões sistemáticas, para depois vir os estudos clínicos. E nos estudos clínicos, o Pedro tem uma forma de avaliação dele, tem uma escala chamada escala Pedro, e que eles botam a nota do estudo. Não sei se dá para você ver aqui, ó, 7 de 10, 6 de 10, isso é a nota. A nota que é considerada, né, pela galera científica boa é até 6, então de 10 até 6. O que quer dizer que esses estudos aqui, ó, de 5 para baixo,
não teve uma boa nota na Pedro, você nem leria. Você só leria desse para cima. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 trabalhos que valeria a pena ler sobre a temática Tendão de Aquiles. As revisões temáticas na Pedro e os guidelines não tem nota. Por isso que ele nem bota aqui, ó, não avaliação. Porque ele já considera muito bom. E aí eu poderia ir direto, ó, falando sobre a ruptura tendão de Aquiles, ver algum tema aqui, ó, reabilitação funcional em pacientes com lesão aguda tendão de Aquiles. E eu vou ler sobre o tema. Outra base que você poderia pegar sobre o tema, só para a gente fechar aqui, poderia ser a Jospiter, que é um site específico, né, de fisioterapia, em que você tem diretamente. Deixa eu só ele abrir. Os guidelines aqui, ó. Guidelines. E foi exatamente de onde eu tirei o da aula da gente. Foi baseado no guideline daqui da Jospiter, que é esse aqui, ó. Você vê que tem para dor de joelho, patela femoral, síndrome do túnel do carpo, lesão ligamentar. Foi exatamente esse aqui, ó, de Aquiles. Vou abrir para você ver, ó. E o que é legal é que depois de 1 ano ele fica disponível gratuitamente aqui, mas se você não conseguir, joga no SciHub que ele lhe dá o guideline que eu utilizei, que é o mesmo daquele. E tá aqui toda a recomendação. Certo? Ou você pode também pesquisar na Cochrane. Vou botar diretamente no Google para ficar mais fácil. Cochrane já aparece aqui embaixo. Que é um site específico para revisão sistemática, né, e são boas. Eu posso ver se tem alguma coisa sobre o tendão de Aquiles. Deixa eu botar aqui se vai ter algo, só para a gente ver. E tem 82 resultados sobre tendão de Aquiles. Ou seja, pessoal, lugar para você procurar tem. Falando de intervenção cirúrgica, de tratamento de injeção e outras coisas associadas, tem um bocado de coisa. Só para fechar mesmo, só para mostrar, tem outro site chamado NICE Guideline. É outro site que tem diretrizes também específicas, que vocês podem pesquisar, que é outro para guidelines específicos, que é muito utilizado lá fora. E você pode ver o que é que existe sobre tendinite de Aquiles. Tem 6 resultados falando sobre procedimentos, condição musculoesquelética, etc., que você pode ler também. Certo? Ou seja, esses são os caminhos aí, de uma maneira resumida, obviamente. Espero que tenha ficado claro. E vocês podem pesquisar conteúdo de qualidade sobre a temática. Ficou alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Sim ou não? E não sei se isso te ajuda de alguma forma. Me fala aí, por favor. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender? E aí seria o caminho das pedras para vocês. Desde as meninas que estão pagando a disciplina, que estão no final do curso, que vai ajudar muito na prática clínica de vocês, quanto também os meninos que vão futuramente começar aí clínica, escola, etc. Vocês começarem a se basear por esses materiais vai ajudar muito na prática, na clínica, no dia a dia. E a gente vai conseguir aliar a tão falada prática clínica com a ciência. Aí a gente está falando de um negócio excelente, porque eu vou fazer algo na prática que está recomendado. Pô, ninguém vai disparar mais, porque você vai ver assim, ó, aquilo que eu estou fazendo está respaldado, posso fazer com tranquilidade. Ficou claro isso, pessoal? Sim ou não? Sim, ficou claro. Então pronto, eu vou agora, né, finalizar a nossa gravação aqui e